Namastê! Olá, seres de luz, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Então, hoje eu tô num cenário bem diferente e fazendo a minha live também num horário diferente, né? Devido ao nosso dia especial que é hoje, que é um dia bem significativo pra mim, assim, que é o dia do nosso Mestre Jesus Cristo, nosso Mestre do Amor Incondicional, que veio nos ensinar aí muitas coisas, né? Sobre humildade, sobre a morte, sobre o renascimento, sobre vários valores que a gente tem que despertar ao longo da nossa vida, né? E aí eu saí um pouquinho da minha rotina, mas não ia deixar de vir passar aqui e passar um pouquinho do conteúdo, né, da nossa jornada da beleza, que tá sendo bem importante assim para os meus estudos e espero que poder contribuir de alguma forma com vocês também. Aí hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Porque de manhã cedo eu tô fazendo a meditação guiada e mais a aplicação do Reiki. E como hoje eu tô aqui em outro cenário, então eu senti só de explicar um pouquinho do conteúdo para vocês, né? Mas não deixar de fazer, de sustentar o trabalho, né? Que a gente tá fazendo essa jornada aí por 27 dias. Então, espero que vocês gostem, tá bem? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre visagismo. O visagismo eu já venho estudando ele há um tempo, assim, porque ele foi bem importante pra mim, principalmente quando eu maquiava, né? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, mas eu trabalhei por 5 anos na área da beleza e estudava muito sobre o visagismo, né? O profissional visagista, principalmente nessa questão da maquiagem. Porque o visagismo, ele é uma técnica onde o profissional visagista auxilia a pessoa a pegar suas principais características, né, e demonstrar isso para as outras pessoas. Então o visagista, ele auxilia nessa transmissão. O que você gostaria de transmitir através da sua imagem? Então eu estudei bastante, principalmente nesse sentido da maquiagem, de a gente conhecer as características do nosso rosto. Então eu senti de conversar sobre o visagismo e trazer esse conhecimento também, porque o visagismo, ele foi para mim um autoconhecimento sobre as características do meu rosto, principalmente, né? De parar para olhar qual era o formato dos meus olhos, qual era o formato das minhas sobrancelhas, qual era o formato da minha boca, e o formato do meu rosto, o que eu gostava, porque todos esses traços eles auxiliam muito nessa transmissão, o que a gente gostaria de transmitir para as pessoas, né? E tava lembrando sobre isso, né? E vem um insight assim sobre realmente o visagismo, ele também é um meio de autoconhecimento, porque o que eu mais percebi quando eu comecei a fazer esse autoconhecimento comigo através da maquiagem, porque, né, eu comecei a refletir sobre várias coisas, a gente vai linkando uma coisa na outra e é muito engraçado, né? Que o visagismo, ele me ajudou muito em eu realmente parar na frente do espelho e olhar para o meu rosto e ver o que eu achava de belo nele, né? E que é uma coisa que normalmente a gente não para olhar, né? A gente não para realmente para olhar, assim, parar na frente do espelho e se olhar, de dizer o que eu gosto em mim, sabe? Qual é o formato dos meus olhos, qual é a cor dos meus olhos, sabe? Tipo, realmente você parar para olhar na frente do espelho até a cor dos seus olhos, qual é o formato do seu nariz, sabe? E olhar todos esses detalhes, né? Porque esses detalhes todos, eles fazem esse conjunto de nós. Então, o visagismo, ele foi um autoconhecimento para mim. E foi maravilhoso porque na maquiagem, que nem eu falo, ela foi a minha cura, ela foi a minha terapia durante esses 5 anos. E que eu nem percebia que ela fazia isso, né?
porque eu vejo que a maquiagem, ela também é esse meio de a gente do autocuidado, né? Que é sobre a gente entender que a beleza, ela não é fútil, que é um assunto também que eu vou trazer ao longo da semana em relação a isso, que a gente tem às vezes muito enraizado que não, eu não quero mais saber, eu vou renunciar a essa parte da beleza em mim. E na verdade, quando a gente vai começar a parar para estudar sobre a energia da beleza, né, sobre essa questão vibracional, a gente vê e percebe, principalmente na minha experiência, que é muito importante a gente cuidar desses detalhes e a gente começar a observar isso, fazer esse autoconhecimento, né? Então é tanto interno quanto externo. E esse cuidado, ele sim influencia, porque o que você tá vendo também na frente do espelho vai te auxiliar nisso, né? De você olhar para suas características mesmas. E é uma coisa que eu percebia que eu não fazia comigo. Quando eu me olhava no espelho era uma coisa muito rápida, sabe? Tipo, eu ia na frente do espelho, tipo, me arrumava, olhava, tá tudo certo, e ia. E quando na maquiagem não, na maquiagem eu me sentava e era o meu momento de terapia mesmo, assim, de eu sentar na frente e, tipo, começar a olhar, tipo, fazer um delineado, qual o formato do delineado pro meu olho, e assim eu fui indo. E assim eu fui começando a me amar de uma forma muito bonita, de eu começar a ver realmente o que a Gabriela gostava, né? E o visagismo, ele traz muito isso, porque a gente começa a olhar as nossas características e a ver o formato, por exemplo, dos olhos. Tem olhos que são abertos, olhos amendoados, tem os olhos orientais, tem os olhos que são caídos, e cada formato, ele diz algo sobre você, né? Na sua expressão, naquilo que você transmite. E é maravilhoso porque, por exemplo, pessoas que têm os olhos abertos, assim, né, que tem essa característica de olho grande, por exemplo, são pessoas que transmitem muito essa comunicação. Então, quando você olha para alguém que tem essa característica nos olhos, tu vê, assim, que é uma pessoa muito comunicativa. Então, essa característica já diz muito sobre ela, né? Por exemplo, os meus olhos, quando os olhos são um formato amendoado, quando as pessoas olham pra mim, eu tenho muito essa transmissão do mistério, de tipo, sabe aquele olhar mais misterioso? Pelo menos eu sinto muito isso em mim, assim, de olhar pros olhos e tipo ver que tem algo a mais ali, aquele mistério, aquela coisa que você quer descobrir. Então eu sentia, e quando eu comecei a estudar sobre isso foi muito legal, assim, de eu realmente ver que eu tinha essa característica e de começar a amar os meus olhos, né? Assim, e no visagismo ele tem muito isso, e eu vou trazer como uma prática para vocês também, de olhar assim quais são as características que eu mais gosto no meu rosto. E aí você vai começar, realmente é uma prática, tá? E é uma prática que a gente tem que fazer todos os dias pra gente começar a ter esse empoderamento, essa autoestima, esse amor próprio. De você olhar pra você e dizer o que eu gosto no meu rosto. E você começar a analisar. Voltamos. É que a internet estava ruim aqui. Então no visagismo tem muito isso. De a gente parar pra olhar pro nosso rosto e dizer quais são as características que eu mais gosto em mim. E aí fazer esse autoconhecimento. Então quando eu comecei a fazer isso comigo, eu fiquei, o que eu gosto em mim, né? Aí quando eu realmente comecei a olhar, nossa, o formato dos meus olhos são lindos. E aí você vai começando a integrar isso em você e a fortalecer essa beleza interna, sabe? De dizer, nossa, o formato dos meus olhos são incríveis. Olha só o que transmite os meus olhos. Eu gosto do formato do meu rosto. Meu rosto ele tem esse formato mais triangular, né? Então o triângulo ele traz essa coisa mais do perigo, assim, né? Do triângulo. E, tipo, no visagismo também traz técnicas, por exemplo, de você amenizar isso, se é algo que incomoda em você. Então é muito legal essa ferramenta, esse autoconhecimento do visagismo, né? E também tem ao contrário, de dizer assim, o que eu olho e não gosto no meu rosto? E por que quando eu olho eu não gosto, né? Ai, gente, tá bem escuro aqui, eu não tô quase enxergando nada na tela. Mas o visagismo ele traz muito isso, então eu senti de compartilhar esse conhecimento com vocês, que é essa técnica,
aqui eu vou trazer mais informações sobre, né, pra gente começar a entender um pouquinho mais sobre esse universo, que hoje eu vejo ele como uma ferramenta de autoconhecimento, como ela foi pra mim. E agora eu lembrei, senti de compartilhar também, eu criei um grupo no Telegram para compartilhar mais esse conteúdo, né? Porque o meu intuito também é compartilhar o conteúdo e começar a criar práticas pra gente começar a fazer esse autoconhecimento da beleza, né? Principalmente dessa questão das características. Então eu criei um grupo lá que eu vou começar a publicar também alguns posts de uma forma mais resumida e uma prática. Então assim, eu vou sempre deixar uma prática lá pra vocês, né? Tipo, por exemplo, de você olhar por exemplo, essa questão das características, tipo, o que eu gosto do meu rosto? E listar isso pra você parar e fazer, deixar um dia assim, sei lá, se você vai se maquiar, ou se você tá tirando sua maquiagem, ou sei lá, tomou banho e parou pra se olhar na frente do espelho, fazer isso com você, de dizer o que eu gosto, quais são as características que eu gosto. E aí você vai listar isso. E aí você vai escrever pra você. Então é importante a gente escrever, a gente se vulnerabilizar, né? E dizer o porquê. Eu gosto porque eu acho que o formato... Não precisa nem saber que tipo de formato que é do seu olho, né? Tipo, dos olhos, assim. Mas por que você gosta? Eu gosto porque os meus olhos têm esse formato mais amendoado, tem um olho mais aberto. Eu gosto do formato do meu rosto porque tem essas linhas retas, que são linhas que trazem forças, a diagonal, elas são linhas que trazem mais essa questão sutil. Então a gente vai começar eu vou começar a trazer esse conhecimento pra gente começar a trabalhar também esse autoconhecimento através do visagismo. Então é bem legal, eu amei muito, isso me ajudava muito com as minhas clientes, né? Por exemplo, eu atendia minha cliente do designer e é engraçado, né? Que eu sempre levava pro lado do autoconhecimento e eu fazia isso até nos meus atendimentos. Então eu fazia uma ficha de anamnese e pedia pra minha cliente colocar o que ela gostava na sobrancelha, o que ela não gostava, qual era o formato de sobrancelha que ela queria atingir, né? Do porquê. E aí quando eu fazia todo o desenho nela, eu mostrava pra ela, né? Tipo, olha só, tua sobrancelha tem potencial de ter uma sobrancelha mais grossa. Ou não, tu gosta de uma sobrancelha mais fina, né? A sobrancelha grossa, ela transmite essa força também. Se ela é mais arqueada, ela vai transmitir esse olhar mais sensual. Então, toda característica que a gente tem no nosso rosto, ele vai dizer algo que você quer transmitir para as pessoas. Então, é um autoconhecimento muito bacana, né? De a gente realmente olhar para todos os detalhes que a gente tem de nós, né? Tipo... procurar profissionais também, não tô falando isso só porque eu fui maquiadora e designer, mas é que é real mesmo, né, de você procurar um profissional de design de sobrancelhas, se dar isso de presente e ver o quanto uma mudança sutil na sua beleza, né, por exemplo, você fazer o designer muda completamente a sua autoestima. E eu tive a honra de ter essa experiência tanto atendendo clientes como também fazendo em mim, né? De parar um dia, eu vou fazer as minhas sobrancelhas. Eu fazia minhas sobrancelhas, aí depois, sei lá, passava só uma maquiagem, uma base, um rímel, não me maquiava, não fazia produção nenhuma, mas eu tava com as minhas sobrancelhas destacadas e elas me traziam muito isso, esse empoderamento, essa autoestima, né? Esse resgate interno do autocuidado, né? Que é esses assuntos que eu vou trazer, que é o meu intuito de transmitir isso aqui para vocês, o meu servir, para esses estudos em relação à beleza. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria trazer. Hoje foi breve e, enfim, não vai ter a meditação guiada nem o reiki, mas amanhã a gente já vai voltar ao normal. Como hoje é um dia especial e acabou saindo um pouquinho as coisas, né, o dia a dia, assim, da rotina. Mas espero que vocês gostem desse conteúdo e que estejam aqui comigo nessa jornada. E quem sentir de ir lá,
No grupo do Telegram, eu já criei e tá lá no meu perfil, é só clicar no link, vai ser o primeiro link ali, daí você já pode entrar no grupo. E o grupo ele é aberto, então se você sentir de compartilhar algo comigo do seu processo também, até dessa questão das características, de você realmente, Gabi, eu senti que as características que eu mais gosto é tais, por isso, e eu nunca tinha parado pra olhar. Faça isso, faça essa prática, que ela é bem bacana, e você vai ver o quanto isso vai começar a ser trabalhado, essa energia, né, essa beleza vibracional. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.